Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos apresentando o jornal Jovem Inteligente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o nosso programa. Hoje iremos viajar no tempo para o dia 5 de abril de 1588, Malmesbury, no Reino Unido, quando um filósofo muito importante para a sociedade nasceu. O autor que nós iremos falar hoje é Thomas Hobbes. Ele foi filho de nobres ingleses e também teve muito convívio com a monarquia inglesa. Ele era um grande filósofo da época e também um ótimo matemático. Ele acreditava que o ser humano era essencialmente mau e que o Estado forte era essencial para o convívio das pessoas de forma harmônica. Ele também foi autor das obras O Leviatã e também O Cidadão. Ele também foi o pai do contratualismo. Influenciou decisivamente o pensamento político do século XVII com a ideia do Estado como regulador da paz e provedor da civilidade entre as pessoas. Ao se formar em Oxford, o Thomas se tornou preceptor de William Cavendish, o Duque de Devonshire, e entre 1608 e 1610, o preceptor viaja com seu aluno para a Itália e para a França. Ele defende que todos os indivíduos abrem mão de sua liberdade, de seu poder de agir, de se expressar e entrega tudo ao soberano. Algumas de suas obras são Leviatã, De Cive, De Corpore e De Homine. O contratualismo é uma teoria filosófica e política que está relacionada a um pacto entre as pessoas. A partir dessa teoria surgiu o nome de contrato social, que nele as leis, normas e coisas desses tipos eram interligadas entre elas, formando a ideia então de contratualismo. Bom, para Hobbes, o Estado devia ter instituição fundamental para regular as relações humanas, dando o caráter da condição natural dos homens, que impede a busca do atendimento de seus desejos de qualquer maneira, de qualquer preço, de forma violenta, egoísta, e isto é motivo por paixões. Tenta imaginar como seria se não houvesse governo. Por que imaginar, Vitor? O Hobbes, apesar de dar exemplos concretos durante o livro, durante esse livro aqui, ele não se compromete com a existência real de como seria o Estado. Ele só pede que você imagine. Pelo que você conhece de natureza humana, pelo que você conhece de como nós nos comportamos, tente imaginar como seria se não houvesse. É um argumento filosófico e não científico. Então tá, ele chama essa situação de estado de natureza. É um dos conceitos basilares do Hobbes. É a situação em que o governo não existe. Ele descreve que nessa situação o homem era igual a outro homem, não havia distinção. A igualdade que o Hobbes descreve é uma igualdade de capacidades. Então, num estado de natureza, é razoável supor que os homens têm a mesma capacidade, posto que têm o mesmo cérebro, têm o mesmo corpo. Ainda que haja um desnível natural, e ele aceita que há, no limite ali, as pessoas são mais ou menos iguais. Mas olha o que ele deriva dessa igualdade natural. Desta igualdade, quanto à capacidade, deriva a igualdade quanto à esperança de atingirmos nossos fins. Como assim? Ué, já que todo mundo é igual, é razoável supor que todo mundo se acha capaz de ir em busca do que deseja. Não tem ninguém melhor que ninguém, portanto, todo mundo é capaz de buscar o que almeja para si. É razoável supor isso. Portanto, se dois homens desejam a mesma coisa, ao mesmo tempo em que é impossível ela ser gozada por ambos, né? Só é uma coisa só, afinal de contas, eles tornam-se inimigos. Imagina que a gente está num estado de natureza. E eu e você queremos, sei lá, a gente quer aquela fonte de cachoeira que a gente acabou de avistar. Porra, maior calor aqui no Rio. Aí tá eu e tu, falar que nem carioca agora. A gente avista aquela cachoeira e eu e tu, na mesma hora, falamos assim: maluco, aquela cachoeira é minha. É minha. De quem é a cachoeira, afinal de contas? É minha ou tua? Aí você fala assim: não, Vitor, a gente coopera. Coopera o cacete. Cachoeira é minha e pronto. Se você quer cooperar, o problema é seu. Eu não quero. Pronto. A cachoeira é minha. A gente tem duas opções. Ou você se recolhe à sua insignificância, ou nós brigamos. Ou chega alguém mais foda que a gente, né? E tira a cachoeira da gente. Mas esse é o estado de natureza. Se ninguém é de ninguém e nada é de ninguém, portanto, tudo pode ser de todo mundo. E quando duas pessoas desejam o mesmo bem, então elas se tornam inimigas. E ele continua: de modo que, na natureza do homem, encontramos três causas principais de discórdia, segundo Hobbes. Primeiro, a competição. Segundo, a desconfiança.
Terceiro, a glória. Ah, que parágrafinho maravilhoso para descrever a natureza humana. Por que a natureza humana é competitiva? Pelo exemplo da cachoeira. Não raro nós queremos o mesmo bem. Se ele não é de ninguém a princípio, a gente tende a competir. Segundo, no momento em que eu tomo a cachoeira pra mim, quem me garante que você não vai se juntar com uma galera pra tomar a cachoeira de mim? Se tem uma pessoa que fica desconfiada, é uma pessoa que tem muita posse. Desconfiança gera hostilidade o tempo inteiro, porque eu nunca sei quando vão tomar de mim o que eu tenho. E, ainda que não haja competição nem desconfiança, tem uma coisa que é danada do bicho homem. O homem adora contar vantagem, mas adora se mostrar. O homem sempre gostou de ser reconhecido. Talvez as redes sociais, né, consumistas, capitalistas, isso que você adora criticar, exagerem essa tendência humana. Mas o homem adora se vangloriar. Nesse contexto, meus amigos, não há outra opção. Haverá uma guerra de todos contra todos. Uma guerra de todos contra todos. Quando ele fala estado de guerra de todos contra todos, né, ele não está dizendo que necessariamente os indivíduos estão se espancando uns aos outros, entrando em violência em ato, né? Em contato. Você já conviveu num ambiente com um barraqueiro, uma barraqueira? Quando você entra num ambiente com um barraqueiro, você sente a tensão no ar, como se a qualquer momento ali fosse estourar uma confusão. Isso é estado de guerra. Você imagine, por exemplo, na história, a Guerra Fria. Por mais que na Guerra Fria não fosse tão fria assim, mas você entendeu a ideia. A Guerra Fria é aquele contexto em que a qualquer momento poderia vir a Terceira Guerra Mundial. Ou seja, o estado de guerra, sobretudo, é o estado de desconfiança. Porque há um constante temor e perigo de morte violenta. Imagina o inferno que deve ser viver num constante temor e perigo de morte violenta. Isso é o estado de guerra de todos contra todos. E a pergunta que vem é a seguinte, né? Tá, o estado de natureza é o estado de constante medo. Será que o Hobbes está dizendo que o homem é mau? Isso é uma pergunta. O Telejornal Jovem Inteligente agradece a colaboração de todos e terem assistido até o final. Eu desejo a vocês um ótimo dia e até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o jornal Jovem Inteligente. Sim. Calma, começa não. Ai. Colocar nos erros de vídeo, isso aí. Não. O pensamento contratalista era a forma... 3. Para Hobbes, o Estado deveria ter instituição fundamental para regular... 3. Agradecemos a todos a colaboração... Calma. Telejornal Jovem Inteligente. Não, calma. Um, Foi. 2...